Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta quinta-feira para falarmos mais uma vez de futebol, das coisas do nosso futebol, do futebol que não está sendo jogado dentro de campo, mas do futebol que segue trabalhando fora dos gramados, fora do campo, não é? E que esta paralisação ela atingiu de uma maneira direta os clubes de futebol, atingiu de uma maneira direta a arbitragem e atingiu de uma maneira direta também a crônica esportiva de todo o Brasil. O que é que a gente tem visto Brasil afora? São profissionais de rádio e televisão, aqueles que conseguiram, graças a Deus, manter seus empregos trabalhando de casa, sem convidados mais nos estúdios, cada um fazendo o programa da sua casa. Algumas equipes suspensas, alguns profissionais demitidos, que é o pior sintoma de toda esta crise, não é? E o que se vê também nesse aspecto aí, e aí não imaginem que o programa está sendo feito para atender interesses apenas porque é um programa de esportes, não, é porque o ouvinte da 98, em determinado momento do dia, ele ouve a emissora A, e em determinada hora ele ouve a emissora B, em outro minuto ele ouve a emissora C, porque ele fica passando para ouvir as várias opiniões a respeito de uma mesma notícia, as várias opiniões a respeito do dia a dia do time dele, e quem faz isso é a crônica esportiva, que está passando também por um momento delicado, a ponto da Associação dos Cronistas Esportivos do RN estar realizando uma campanha para arrecadação de donativos de cestas básicas para aqueles colegas que estão mais necessitados. Este é um dos assuntos que eu vou conversar aqui no Tocando a Bola com Valfran Valentim, que é o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado, da nossa CERN, é o meu convidado de hoje, é o nosso convidado, é o convidado de hoje da 98 aqui no Tocando a Bola, para ouvir do Valfran, para analisar com o Valfran, para bater papo com o Valfran a respeito desse momento delicado que vive o nosso esporte, o nosso futebol, Valfran, que é o nosso ganha-pão. Nós somos partes, a crônica esportiva é parte fundamental também do desenvolvimento do futebol. Boa noite, Valfran. Boa noite, aquele abraço, Marco. Boa noite ao ouvinte do Tocando a Bola. Boa noite especial a todos os nossos associados. Eu estou muito feliz, em frisar aí que não é só a crônica de Natal do Rio Grande do Norte que está atravessando essa fase, em todo o Brasil. Recentemente, Marcos, eu estive participando do 3º Congresso da SEB em Curitiba e pudemos observar a preocupação dos nossos colegas, não só do sul do país, para você ter uma ideia, como também da região sudeste, e toda a região norte. Então, muita gente reclamando das demissões, a falta de campo de trabalho, essa que é a verdade, na crônica esportiva, principalmente no rádio, que para mim é o maior meio de comunicação que ainda está no coração, nos corações do povo brasileiro, do povo mundial. Realmente é muito complicada a situação em que vivemos. Eu, inclusive, prevista, meu querido Marcos, para agora em junho ter uma reunião com a diretoria da SEB aqui em Natal. Mas fiz ver ao nosso presidente Márcio Martins, que é o presidente que é da Bahia, no sentido de suspender e adiar essa. Não vai ser um congresso, vai ser apenas uma reunião de amigos, onde iremos debater juntamente com alguns cronistas de Natal, do Rio Grande do Norte, acerca dessa falência diminuta do nosso futebol, essa paralisação, que é muito complicado. Deus, espero que o mais rápido possível essa situação passe e que temos de volta o futebol de vento e popa e que nossos profissionais continuem também militando em seus respectivos veículos, viu, Marcos? Valfran, diante deste cenário preocupante, triste, lamentável, não é? A associação, ela está movimentando também colaboradores no sentido de uma campanha para que se possa auxiliar aqueles colegas, aqueles companheiros que vivem uma situação mais delicada, não é?
É verdade, é muito delicado. É como você vai ter que terceirizar um programa de rádio, né? As dificuldades para se encontrar parceiros, para arcar com as despesas cotidianas que nós já conhecemos muito bem. É o caso da SERN. A SERN também está encontrando certa dificuldade em conseguir esses parceiros. Conseguimos, sim. Conseguimos alguns parceiros, alguns poucos parceiros, e estamos arrecadando fundos no sentido de amenizar a situação de alguns associados. Sabemos que alguns vivem uma situação bem melhor, mas outros também na situação de risco, principalmente como são os fiscais da nossa entidade, né? Para você ter uma ideia aqui, recebi uma notícia até triste, foi falecimento, foi morte, não é negativo não, é apenas a doença de um dos nossos fiscais, né, que está numa situação muito complicada, o nosso querido Maninho, né? Ele está com um problema de coração crescido, Marcos, e aí isso sensibilizou toda a classe. Então, visei a alguns colegas, né, a necessidade de a gente iniciar essa campanha, não só pela doença do Naninho, mas sim pela situação que passa alguns associados da SERN. Estamos, sim, arrecadando fundos, vamos, no mais tardar, até a próxima semana, doar cestas básicas para aqueles que precisam, mais do que nós, dessa pandemia terrível que é a coronavírus. Interessados e aquelas pessoas dispostas a doações entram em contato com quem, Valfran? Pode entrar em contato comigo, com Augusto César, da colega da Coibã Inter TV, com o Marcelino na TV U, o nosso segundo vice, ou com os demais colegas, inclusive você, que é o nosso associado, Jacques Capixaba também, o Aquino Neto, qualquer promissa em que aquele parceiro desejar ajudar a SERN esteja disponibilizado, pode acionar em si mesmo e chegar junto para que amenizar, pelo menos, o sofrimento desses associados. Ô Valfran, a SERN conta hoje com quantos associados? Hoje a SERN conta com 315 associados, né? 315 associados, isso em todo o estado do Rio Grande do Norte. E tem como única fonte de renda e de arrecadação a anuidade que é paga para a confecção das credenciais, é isso? É verdade. A gente sobrevive da anuidade. Infelizmente, a gente pegou uma batata muito dura de descascar. Estamos ainda tentando nesses 4 anos, agora esses outros 4 anos, a gente tentou junto à Receita Federal, junto a outros órgãos, no sentido de deixar a SERN de modo que podemos caminhar com nossos pés, né? Para que, quem sabe, no futuro bem próximo aí, aquele que for me suceder, tenha mais sorte nesse sentido de ter mais parceiros afora essa arrecadação anual das carteiras. A eleição acontece quando, Valfran? Em dezembro, né? Em dezembro, se Deus permitir, ele vai permitir, para até na segunda quinzena de dezembro, a gente tenha a eleição da SERN para os anos de 2021 até 2024, né? E após, em mês de outubro agora, se Deus permitir, a gente estará lançando edital em um jornal de circulação no estado, para que aqueles que desejem ser presidente da SERN tenham livre acesso e escrever a sua chapa. Valfran, a história da associação, a história da SERN, o crescimento, o fortalecimento dela está intimamente ligado ao crescimento e ao sucesso do nosso futebol. Você, mais do que eu, não é porque eu cheguei aqui em 97, já faz muito tempo, mas você vive há muito mais tempo a história e a realidade da SERN. Do topo, começou um declínio muito grande da associação. Como é que você avalia, como é que você revê e pensa assim a história da SERN lá de trás e do que está acontecendo hoje? O futebol, em primeiro lugar, o futebol tem que estar de vento em polpa, né? Tem que estar tinindo, como diria o caboclo, para que a associação também esteja caminhando bem. Quando o futebol cai, tem esse declínio, a situação complica para todos, né? Inclusive para os próprios profissionais de imprensa, que têm a dificuldade de conseguir um emprego, militar em sua respectiva empresa, devido ao futebol que não está lá essas coisas. Então,
a situação já esteve bem melhor na sede. Eu lembro quando eu cheguei aqui, ainda tinha uma sede social lá na Redinha, ainda tinha um certo patrimônio. Ainda existe alguma coisa disso na Cerne, Valfran? Muito boa pergunta. Inclusive, você chegou em 97, eu já acompanhava alguns dirigentes da sede, inclusive bem próximo à minha casa, a sede, e infelizmente, no ano de 2010, aconteceu uma invasão muito complicada, inclusive teve até morte, né, de um cidadão que teve uma invasão de um terreno que apropriou da parte da sede, dizendo que era um terreno para a família, e aconteceu finalmente uma discussão de justiça e ele acabou falecendo. E hoje, Marcos, infelizmente, não existe mais essa sede campestre aqui no bairro da Ribinha, devido a essa invasão. Eu, como moro pertinho e era um dos diretores da gestão do Paulo Nogueira, fui até a prefeitura, tentei embarcar essas obras, infelizmente, né, a prefeitura foi omissa e, resultado, houve a invasão generalizada e a gente está lutando, tentando reaver. Não mais o terreno, que vai ser impossível. Para você ter uma ideia, e os senhores ouvintes do Tocando a Bola, já existem casas com edificações superiores, com 3 andares, entendeu? Tem casas com piscinas, já tem comércio estabelecido. Lá naquele terreno onde funcionava a sede. Perfeitamente, aqui na Ribeira, na Rua 10. Então, está complicado. Aí entrou na justiça com a diretoria atual, no sentido da gente arrecadar algum trocado, passando documentos para todos os moradores e arrecadar. Está na justiça ainda, está tramitando. Como sabemos, a justiça é lenta, mas, quem sabe, até o final do nosso mandato, a gente consiga alguma coisa. Perdemos a sede devido à incompetência dos administradores passados. Essa que é a verdade. Deixaram pendente pagamentos de vigias, pessoas que tomavam conta do prédio, essas pessoas se revoltaram por falta de pagamento e aproveitou e depedraram a associação, a estrutura, a edificação que estava lá, e só que esse aí foi o pé inicial para que acontecesse a invasão. Fala-se até que teve invasão por parte de membros de quadrilha dessas facções que existem espalhadas pelo Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Hoje pegamos a sede numa situação um pouco delicada, né? Porque faltavam os reajustes ainda em tramitação de secretarias públicas. Conseguimos consertar algumas e outras estão pendentes. É difícil, é muito complicado, porque, como você frisou aí, no futebol do jeito que está, a gente fica difícil até você ter mais sócios. Muitos há 15 anos, 10 anos que não pagam, quando o futebol estava legal, ainda primeiro no início do ano, ainda estava aquela blá 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 que não ia acontecer nenhum problema com pandemia de coronavírus, eles vieram até a sede no sentido de regularizar as suas situações, né? Aí de repente aconteceu isso aí, complicou. Mas estamos remando, Marcos, temos muita fé em Deus, de que até o final do ano temos algum resultado em relação à invasão da nossa sede no bairro da Ribeira. Para finalizar com o Valfran Valentim, agora o repórter, o comentarista Valfran Valentim, como é que está vendo a situação de ABC mergulhado nessas dívidas financeiras, dificuldade para manutenção de elenco, o América conseguindo manter tudo em dia dentro do panorama, Potiguar e Globo esperando também a retomada. Na tua opinião, Valfran, campeonato estadual vai ser decidido no campo de jogo mesmo ou não volta mais? Deixa esse negócio de comentarista para você, que é eclético, né, amigo? Apenas, na minha modesta opinião, Marcos. Vamos copiar. Poxa, a gente vê aqui, futebol holandês parado. Não existe mais este ano. Futebol argentino, holandês, o alemão, enfim. Muitos países aí estão já aniquilando esse futebol para o ano de 2020. Aqui em Natal eu acho muito precipitado. Olha, a vida em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar, pelo amor de Deus. A gente viu agora, há pouco tempo aí nos noticiários, de que o nosso estado, o RN, tem a pior segunda taxa, né? De pessoas que não ficam em suas residências. Então fica muito complicado. Como é que você vai abrir o estádio de futebol, mesmo que não tenha torcida? Nós, profissionais da imprensa, corremos um sério risco. Você é narrador de futebol, Marcos. Você vai
sustentar o seu microfone, tem que passar pelo técnico, que vai passar pela rádio, que vai passar pelo automóvel. Você vai entrevistar um convidado, fica muito complicado. Para repórter de campo entrevistar um jogador, tipo, à distância. Aí, de repente, aquele mutual de repórter, não, vai um por um, o tempo vai passando, a rádio tem um horário a cumprir. Você analisando friamente, é muito complicado o retorno do futebol. O América, há pouco de tempo, vai ter um teste, né, de 72 horas em cada treino para testar os seus jogadores, tudo bem. E faça isso lá, mas para iniciar futebol, a transmissão, eu acho muito delicado esse retorno, Marcos. Tá bom, Valfran Valentim, muito obrigado pela atenção aqui com Tocando a Bola, sucesso na Cerne, conte comigo nessa campanha aí, porque é como diz aquele slogan, não é? Juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço, Valfran. Outro para você, desejo boa sorte, né? Você e sua família, muita paz, muita saúde, porque é base maior para que se viva bem. Saúde para todos nós, Marcos. Muito bem. Daqui a pouco eu vou voltar aqui no Tocando a Bola. A gente ouviu o Valfran Valentim, que é radialista e que é presidente também da Associação dos Cronistas Esportivos do RN. Em 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, 3, por aí, daqui a pouquinho, segura aí. É o tempo de tomar um copinho d'água. Eu volto aqui no nosso Tocando a Bola, porque a gente vai ouvir o Rodrigo Cruz. É jornalista potiguar que está em Portugal e é de lá que ele vai trazer um panorama dos esportes na Europa. Em 1 minuto eu estou de volta, segura aí. Muito bem, minha gente, de volta aqui no Tocando a Bola desta quinta-feira, Vira e Marinho. A gente vai atropelando aí, mas a gente vai devagarinho a gente vai se entendendo, por aí vai dar tudo certo. Hoje não teve, até agora, tô com saudades aqui, com vontade de tomar um café, não tomei ainda o café, Dona Rosa. Cadê o café, Dona Rosa? Já tá dando 8 horas da noite, eu não tomei o seu café ainda. Olha, o Flamengo realizou testagem de Covid-19 em jogadores, familiares de jogadores e profissionais da Gávea. 38 dos 200 e tantos que foram testados, 38 deram positivo para a Covid-19. Dos 38, 3 jogadores do elenco profissional do Flamengo, que os nomes não foram divulgados, mas veja como é um dado preocupante essa situação no momento em que se busca uma volta ao futebol. O Internacional e o Grêmio começaram a treinar com bola, de maneira separada, distantes, em grupos escalonados, cada um no seu CT, passando sempre por esta avaliação. A Federação Gaúcha já disse que vai ceder testes rápidos, que não têm a mesma eficiência, 50 testes para cada time do interior do estado. Mas quando a gente amplia isso para a realidade do Brasil, quem é que vai bancar testes de Covid-19, aqueles que são mais eficazes, não é? Para 600 e tantos times de futebol. Se o Flamengo, que tem uma estrutura fora de série, e ninguém consegue evitar a contaminação, o contágio pela Covid-19, a não ser o isolamento, eu penso que é muito difícil a gente projetar aí. Aqui no estado, eu repito o que eu disse ontem, que enquanto estiver em vigência o decreto de isolamento do governo do estado, não tem possibilidade e previsão de retorno do futebol, tá certo? E na Europa, como é que está a situação em Portugal, onde está baseado, onde está morando o meu amigo, assessor de imprensa do... E veja só, o Rodrigo Cruz está morando em Portugal e é o assessor de imprensa do Alecrim aqui, e também ele é profissional de marketing, ele é escritor, é um cara antenado com tudo, está em Portugal. Rodrigo Cruz participa agora do Tocando a Bola, fazendo um panorama de como é que está a situação na Europa. Rodrigo Cruz, boa noite. Muito boa noite, meu amigo Marcos Lopes. Boa noite, ouvinte do Tocando a Bola. Bem, eu sou o Rodrigo Cruz, falo direto da cidade do Porto, aqui em Portugal, e vou trazer agora para você algumas informações do que está acontecendo, não é, nessa pandemia causado pelo Covid-19, o retorno do esporte aqui na Europa, não é? As medidas de confinamento aqui na Europa, elas estão já saindo de cena aos poucos por todo o continente, porém ainda há muita incerteza, principalmente no futebol, né? No que diz respeito ao futebol.
Bem, alguns países como a Holanda e a França, eles já suspenderam os seus respectivos campeonatos e terminaram suas ligas nacionais. Infelizmente, não vão ser mais possíveis continuarem nesses dois países, então realmente foram encerrados os campeonatos nacionais. A Alemanha já anunciou o regresso da Bundesliga, já para o dia 15 de maio, e a primeira liga aqui de Portugal vai ser retomada até o final agora do mês de maio. Então vamos lá, vou começar a falar um pouco sobre a Alemanha, né, que é a primeira grande liga europeia que vai voltar, que é a Bundesliga. O campeonato alemão ele retorna já nesse sábado, no sábado próximo, quer dizer, dia 16, já com o jogo Borussia Dortmund e Schalke 04. O Borussia, que é o atual vice-líder, tem 51 pontos, quer encostar, está fazendo de tudo para encostar no líder e que também é o dono dos últimos 7 títulos nacionais da Alemanha, que é o Bayern de Munique, que tem 55 pontos. Então vai ser esse jogo de volta que vai acontecer de portões fechados no sábado, dia 16, entre Borussia Dortmund e Schalke 04. Bem, a Alemanha, né, que vai recomeçar o futebol, segue um caminho um pouco diferente dos vizinhos da Holanda. A Holanda deu por terminada a época futebolística, porém sem haver campeões. Então, a pandemia do novo coronavírus fez com que a Holanda, as autoridades da Holanda, as autoridades do futebol da Holanda, declarassem que não vai haver campeão esse ano no país. Porém, a França também decidiu acabar, então a Liga de Futebol Profissional Francesa decretou a suspensão definitiva da temporada da Liga 1 da França, sendo que ao contrário da Holanda, que ficou sem campeão, a Liga de Futebol Profissional da França decidiu que a classificação final vai ser mantida, ou seja, o Paris Saint-Germain, que era o líder da competição, já se sagrou campeão nacional francês. Então, Paris Saint-Germain, atual campeão francês na liga que se deu por encerrada. Já aqui em Portugal, o governo anunciou na semana passada que já vai ter condições, o país, para quem não sabe, aqui Portugal é um dos menos afetados na Europa do coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19. Então o governo português já disse que já tem condições sim para se jogar as 10 últimas jornadas que faltam para terminar a Primeira Liga. Assim como a final da Taça de Portugal entre Porto e Benfica, que inclusive são os 2 primeiros colocados atualmente também na Primeira Liga, que é a primeira divisão aqui de Portugal. Bem, todos os jogos restantes vão acontecer de portões fechados. Então é isso que acontece aqui em Portugal. Nem todos os estádios possuem condições sanitárias que são exigidas, porém o governo está estudando a melhor forma, que apesar de não haver público, mas tem que ter umas condições sanitárias, tem que ser as condições sanitárias exigidas pelo governo, né? Então as autoridades do futebol e do governo português estão entrando em acordo quanto a isso, mas a competição vai retomar. Porém, a segunda liga, que é a segunda divisão, foi cancelada. Então deu assim a promoção do Nacional e o Farense, que são as equipes que estavam em primeiro e segundo lugar na segunda liga. Então, Farense, que era o segundo colocado, e o Nacional, que era o líder, vão estar ano que vem na primeira liga aqui de Portugal. Bem, vamos sair um pouco de futebol e encerrar falando de tênis, que a Federação Francesa de Tênis vai devolver o dinheiro dos bilhetes, de todos os bilhetes comprados para as datas originais do Roland Garros, que é um tradicional torneio, né, que é o Grand Slam francês, que é disputado em terra batida. Então, do dinheiro dos bilhetes já vai ser devolvido. Bem, o Grand Slam francês estava inicialmente programado para decorrer de 24 de maio a 7 de junho. Porém, ele foi remarcado para o período que vai de 20 de setembro a 4 de outubro, porém nada confirmado. Apenas vai acontecer nessas novas datas se as condições sanitárias permitirem assim acontecer Roland Garros esse ano. Esperamos que não seja cancelado, não seja adiado como as Olimpíadas e como tantos outros eventos super importantes, não é? Então é isso, Marcos Lopes, ouvintes do Tocando a Bola, eu sou o Rodrigo Cruz, falo direto da cidade do Porto,
em Portugal. Tá aí então a situação exposta pelo Rodrigo Cruz, que está lá na Europa, está lá em Portugal, mas o coração dele está aqui, ali no bairro do Alecrim, notadamente no Verdão Maravilha. É torcedor e também realiza um trabalho bacana, mesmo à distância aí de orientação ao presidente Ubirajara Holanda. A situação, para resumir aqui, do ABC continua a mesma. Hoje, novamente, reuniões entre a comissão técnica, a diretoria de futebol, na tentativa de acalmar os ânimos do elenco. Igor Goulart, que ontem o presidente Bira Marques disse aqui que tinha proposta do Ceará. O Ceará já desistiu, não quer mais o Igor Goulart, ele quer ficar no ABC. João Paulo quer renovar o contrato com o ABC. Jailson quer renovar o contrato com o ABC. A negociação é a seguinte: as duas partes querem, mas a parte daqui, que é do clube, não tem dinheiro, não tem aumento salarial para ninguém na renovação de contrato. Vai ser muito difícil, por mais boa vontade que exista no presidente Bira Marques, é extremamente difícil que ele consiga manutenção desse elenco de profissionais aí para a retomada do futebol. Tá bom, minha gente? Chegamos ao final do Tocando a Bola desta quinta-feira. Um grande abraço a todos, obrigado a você também do youtube.com/98 FM Natal. Eu volto amanhã, 19h30. Quero café amanhã. Tchau.